Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui agora, o meu desejo é que você que está conectado se sinta à vontade em sua casa ou em seu local de trabalho. Aqui agora eu vou compartilhar para você a parte 20 final da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteos, 2 Timóteos, capítulo 4, versículos 6 a 22, no seguinte significado: a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma e seu martírio. Se sente preparado ou preparada para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Esse momento foi criado especialmente para você. A voz da Bíblia é uma voz para hoje. A primeira prisão do apóstolo Paulo foi por motivação religiosa. A segunda prisão do apóstolo Paulo foi por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica. A segunda vinculada ao decreto do imperador romano Nero. Da primeira prisão, o apóstolo Paulo saiu para dar continuidade à obra missionária. Da segunda prisão, o apóstolo Paulo saiu para o martírio. Em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. Muitos deles, a essa altura, já eram cristãos, mas em 64, depois de Cristo, houve um terrível incêndio em Roma e o imperador Nero lançou a culpa dessa tragédia sobre os judeus e os cristãos. O imperador Nero chegou ao poder em outubro de 54 depois de Cristo. Insano, pervertido e mau, era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa. Na noite de 17 de julho de 1964, na noite de 17 de julho, um catastrófico incêndio estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 6 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero,
que assistiu ao horrendo espetáculo do topo da Torre Mecenas, no cume do Paladino, vestido como um ator de teatro, tocando sua lira e cantando acerca da destruição de Troia. Pelo fato de dois bairros em que havia grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, o imperador Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. A partir daí, a perseguição contra os cristãos tornou-se insana e sangrenta. Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha a quantidade de cristãos crucificados. Os cristãos eram amarrados em postes, incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma. Outros cristãos, segundo o historiador Tácito, foram jogados em arenas, enrolados em peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros cristãos ainda foram lançados no picadeiro para que touros enfurecidos os pisoteassem e esmagassem. A loucura do imperador Nero só não foi mais longe porque em 68 depois de Cristo, boa parte do Império Romano se rebelou contra ele e o Senado romano o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero se suicidou. No tempo em que explodiu essa brutal perseguição, o apóstolo Paulo estava fora de Roma, visitando as igrejas. Por ser o líder maior do cristianismo, o apóstolo Paulo tornou-se alvo dessa ensandecida cruzada de morte. Possivelmente, quando Paulo estava em Troade, na casa de Carpo, o Paulo foi preso pelos agentes de Nero e levado a Roma para ser jogado numa masmorra úmida, fria e insalubre. Foi dessa prisão que o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteos. É digno de destaque que nessa carta o apóstolo Paulo não pede oração para sair da prisão, nem expressa expectativa de prosseguir em seu trabalho missionário. O idoso apóstolo Paulo está convencido de que a hora de seu martírio havia chegado. Quer saber como o apóstolo Paulo encerra a sua carreira? Que avaliação o apóstolo Paulo faz de sua vida cristã? Se esse veterano apóstolos fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, seria um fracasso. O maior pregador, missionário, teólogo
e plantador de igrejas da história do cristianismo, está velho, jogado numa masmorra, pobre, cheio de cicatrizes, abandonado no corredor da morte. O grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, está sozinho num calabouço romano, sem dinheiro, sem amigos, sem roupas para enfrentar o inverno, sofrendo as mais amargas privações. Como esse homem se sente? Como ele, Paulo, avalia seu passado, seu presente e seu futuro? Vou destacar pontos fundamentais acerca da atitude desse bandeirante da fé no momento em que se viu no corredor da morte. O apóstolo Paulo. A vida não é simplesmente viver. A morte não é simplesmente morrer. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo faz uma profunda análise do seu ministério e, antes de fechar as cortinas da sua vida cristã, abre-nos uma luminosa clareira com respeito a seu passado, presente e futuro. Acompanhe sua análise. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo olhou para o passado com gratidão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati, agonizomai, o kalos, o bom combate, agon. Completei, teleo, a carreira, dromos, guardei, tereu, a fé, pistes. O que fora um propósito, ou seja, completar a carreira, era agora um retrospecto. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Kyrios e Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Theos. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo Paulo está passando o bastão para o seu filho Timóteo, mas antes de enfrentar o martírio, relembra como havia sido sua vida. Um duro combate. A vida para o apóstolo Paulo não foi uma feira de vaidades, nem um parque de diversões, mas um combate agonizomai renhido. O apóstolo Paulo lutou contra poderes sombrios da maldade. O apóstolo Paulo lutou contra o diabolos. O apóstolo Paulo lutou contra vícios judaicos, cristãos e gentílicos. O apóstolo Paulo lutou
contra hipocrisia, violência, conflitos e imoralidades em Corinto, na igreja em Corinto. O apóstolo Paulo lutou contra fanáticos e desleixados em Tessalônica. O apóstolo Paulo lutou contra gnósticos e judaizantes em Éfeso e Colossos. O apóstolo Paulo lutou contra o velho ser humano dentro de si mesmo, tribulações externas e temores internos. Acima de tudo e em todas as coisas, porém, o apóstolo Paulo lutou em prol do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a grande luta de sua vida, seu bom combate. O apóstolo Paulo poderia morrer tranquilo, porque havia concluído sua carreira, e isso era tudo o que lhe importava. Mas ele, o apóstolo Paulo, deixa claro que nessa peleja jamais abandonou a verdade, nem negou a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Não morre bem quem não vive bem. A vida é mais do que viver, e a morte é mais do que morrer. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo olhou para o presente com serenidade. 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O veterano apóstolo Paulo sabe que vai morrer, mas não é Roma que tirará a vida. É ele, o apóstolo Paulo, quem vai oferecê-la. E ele, o apóstolo Paulo, não vai oferecê-la a Roma, mas a Deus. O apóstolo Paulo compara a sua vida com sacrifício e uma oferta para Deus. Essa metáfora vívida é tirada do costume litúrgico judaico de derramar como o ritual preliminar da oferenda diária no templo e de certos sacrifícios, uma libação, oferta de bebida de vinho ao pé do altar. A libação feita de vinho forte não era o sacrifício propriamente dito. Pelo contrário, era derramada sobre o animal a ser sacrificado. O apóstolo Paulo, portanto, entendia sua morte como oferenda derramada sobre o sacrifício da igreja e derramada no mais verdadeiro sentido sobre o holocausto, sacrifício total do Messias, Christos. O apóstolo Paulo se refere à sua morte como uma partida, analises. O apóstolo Paulo usa a palavra grega analises, como um eufemismo para a morte, evocando o quadro
de um navio levantando a âncora, ou de um soldado ou viajante levantando acampamento. A palavra partida, analises, contém um testemunho da imortalidade da alma, pois a morte é apenas uma separação da alma do corpo. Assim, a morte não é outra coisa senão a partida da alma quando se separa do corpo. Para o apóstolo Paulo, a morte dos cristãos equivale a partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte para os cristãos é deixar o corpo e habitar com Kyrios, Jesus Christos e os Theosote. A morte para os cristãos é lucro. A Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, e eu acredito, pois é ser levado para o seio de Abraão, ir ao paraíso, ir para a casa do Pai, os céus, a pátria celeste. A palavra grega analises, partida, era usada em 4 circunstâncias. O primeiro significado se relaciona a aliviar alguém de uma carga. A morte é descansar das fadigas. Apocalipse 14:13. O segundo refere-se a soltar um prisioneiro. O apóstolo Paulo vislumbrava sua libertação, não sua execução. A morte para um homem justo é sua libertação da prisão deste mundo e sua partida para a alegria do outro mundo. Ele não deixa de existir, mas é apenas removido de um mundo para outro. O terceiro significado é levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para o lar. A morte para o apóstolo Paulo significava mudar de endereço. A morte para o apóstolo Paulo era deixar este mundo e ir para a casa do Pai. A morte para o apóstolo Paulo era deixar o corpo e habitar com Kyrios, Jesus Christos e os Theosote. A morte para o apóstolo Paulo era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o quarto significado é desatar o barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. A morte para o apóstolo Paulo significava fazer a última viagem da vida rumo aos céus, a pátria celestial. A morte para o apóstolo Paulo não o intimidava. Ele sabia em quem havia crido e para onde estava indo. Ele, o apóstolo Paulo, mesmo chegou a afirmar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Guarde essas palavras em sua mente.
Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo olhou para o futuro com esperança. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa Estéfanos da justiça me está guardada, a qual Quírios, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Coloque as palavras do apóstolo Paulo em sua mente, a palavra de Deus. A gratidão do dever cumprido, associada à serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, dava ao apóstolo Paulo uma agradável expectativa do futuro, mesmo que o imperador romano Nero o condenasse à morte e o tribunal de Roma o considerasse culpado. O reto e justo juiz Jesus Christos Ios Theos Soter revogaria o veredito de Nero, considerando-o sem culpa e dando-lhe a coroa da justiça. Como num brado de triunfo do martírio, o apóstolo Paulo proclama: já agora a coroa Estéfanos da justiça me está guardada, a qual Quírios, reto juiz, me dará naquele dia. A coroa Estéfanos do apóstolo Paulo não era um símbolo de sua justiça, nenhuma recompensa por ele merecida. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, era a recompensa do apóstolo Paulo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Deus da história. Ele está executando o seu propósito anos após anos. Um obreiro pode morrer, mas a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, continua. A tocha do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é transmitida de geração em geração. Ao morrerem líderes da geração anterior, é da maior urgência que se levantem aqueles da geração seguinte e com coragem tomem os seus lugares. O coração de Timóteo deve ter sido profundamente tocado por essa exortação do velho guerreiro apóstolo Paulo, que o levara a Jesus Christos Ios Theos Soter. A vitória não é ausência de lutas, mas triunfo a despeito das adversidades. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 16. Os céus, a pátria celeste, não é aqui. Aqui nesse mundo não pisamos tapetes aveludados, nem caminhamos em ruas de ouro, mas cruzamos vales de lágrimas. Aqui neste mundo não recebemos o galardão, mas bebemos o cálice da dor.
O apóstolo Paulo certamente foi a maior expressão do cristianismo. O apóstolo Paulo viveu de forma superlativa e maiúscula. O apóstolo Paulo foi um pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedentes, evangelista sem igual. O apóstolo Paulo viveu perto do trono de Deus, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. O apóstolo Paulo tombou como Marte na terra, mas foi recebido como príncipe nos céus, a pátria celestial. O apóstolo Paulo não foi poupado dos problemas, mas triunfou no meio deles. Mesmo concluída a sua carreira e aguardando a coroa Estéfanos da justiça, ele, o apóstolo Paulo, é ainda um frágil ser humano com necessidades humanas comuns. Quer saber que tipo de luta o apóstolo Paulo enfrentou na antessala do seu martírio? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo enfrentou a solidão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério, diaconia. 2 Timóteo 4:11. Apressa-te a vir antes do inverno. 2 Timóteo 4:21. Essa carta começou com a expressão de anseio ardente, quero rever-te, e chega ao fim com este apelo: procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo estava numa cela fria, necessitado de um ombro amigo. Sua espiritualidade não anula sua humanidade. Ele, o apóstolo Paulo, roga para que Timóteo vá depressa ao seu encontro. O apóstolo Paulo pede para que seu filho na fé vá antes do inverno, pois nesse tempo era impossível navegar. O apóstolo Paulo roga a Timóteo que leve ainda mais Marcos, o evangelista. O gigante do cristianismo está precisando de gente amada a seu lado antes de caminhar para o patíbulo. Sua comunhão com Deus não o tornava um super-homem. Dentro de seu peito batia um coração sedento por relacionamento. Guarde isso em sua mente. Marcos morava em Jerusalém com sua mãe, em cuja casa muitos se reuniam para orar. Atos 12:12. Marcos era primo de Barnabé, Colossenses 4:10. Barnabé e Saulo o levaram de Jerusalém para Antioquia, Atos 12:25. E mais tarde, esse jovem Marcos foi auxiliar
dos dois missionários na primeira viagem missionária, Atos 13:5. Em Perge da Panfilha, Marcos abandonou os dois obreiros, Barnabé e Saulo, e voltou a Jerusalém, Atos 13:13. Quando Marcos desejou retornar com os apóstolos Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária, Paulo se recusou a levá-lo. Atos 15, 37 a 41. Posteriormente, Marcos foi restaurado e reintegrado ao trabalho missionário. Agora, o apóstolo Paulo ordena que Timóteo leve Marcos a Roma, porque este lhe é útil. Nunca é tarde para restaurar relacionamentos quebrados, para construir pontes onde um dia a intolerância cavou abismos. Marcos torna-se um instrumento valoroso nas mãos de Deus. Escreve o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo enfrentou o abandono. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Titos para Dalmácia. 2 Timóteo 4:10. Somente Lucas está comigo. 2 Timóteo 4:11. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. 2 Timóteo 4:12. O apóstolo Paulo passou a vida investindo na vida das pessoas e na hora em que mais precisou de ajuda, foi abandonado, esquecido na prisão. O apóstolo Paulo caminhou sozinho para o Getsêmani do seu martírio, assistido apenas pela graça de Deus. Demas é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Na primeira vez era um cooperador, na segunda vez seu nome é apenas mencionado, e na última vez Demas é apresentado como um desertor. Demas começou bem a carreira, mas a encerrou mal. Demas foi atacado pela covardia naquele tempo de horror. John Bunyan, em sua obra O Peregrino, mostra Demas guardando a mina de prata na colina do lucro. Demas foi seduzido de volta ao mundo pelo amor ao dinheiro. O verbo usado pelo apóstolo Paulo implica que Demas não apenas deixou Paulo, mas o deixou numa situação difícil, ou seja, o desamparou. A separação não foi apenas geográfica, mas sobretudo espiritual, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4:10. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. A ausência dos outros irmãos, Crescente, Titos e Tíquico,
não foi propriamente um abandono. É legitimada pelos interesses do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A presença de Lucas com o apóstolo Paulo na segunda prisão é um tocante testemunho da lealdade do médico amado. Lucas já havia acompanhado o apóstolo Paulo em sua viagem a Roma, em sua primeira prisão. O apóstolo Paulo o chamava de médico amado e colaborador. Lucas escreveu tanto o Evangelho que leva o seu nome, como o livro de Atos dos Apóstolos. Tíquico foi companheiro do apóstolo Paulo em sua última visita a Jerusalém, Atos 24, e portador das cartas de Paulo às igrejas de Colosso e Éfeso. Possivelmente Tíquico foi o portador da segunda carta a Timóteo, talvez ainda com o propósito de substituir Timóteo em Éfeso para tornar possível a almejada visita deste a Paulo na prisão. Ouça agora, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo enfrentou privações. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e cobertura para o corpo. Ele, o apóstolo Paulo, tinha necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. As prisões romanas eram frias, insalubres e escuras. Os prisioneiros morriam de lepra e de outras doenças contagiosas. O inverno se aproximava e o apóstolo Paulo precisava de uma capa quente para enfrentá-lo. Essa capa do termo pailones era uma roupa externa grande, sem mangas, feita de uma única peça de tecido pesado, com buraco ao meio, por onde se passava a cabeça. Servia de proteção contra o frio e a chuva. Você sabia? O apóstolo Paulo precisava de livros feitos de papiro e pergaminhos feitos de peles. Estava no corredor da morte, mas queria aprender mais. O apóstolo Paulo precisava de amigos, de roupas e de livros. Paulo precisava de provisão para a alma, a mente e o corpo. Sem dúvida, o apóstolo Paulo desfrutou da companhia e da força do Senhor e Salvador Jesus Cristo em seu calabouço. Todavia, o auxílio que recebeu de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi tanto de modo direto como indireto. Quando o nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está sentindo frio,
precisamos de roupas. Quando nossa mente está aborrecida, precisamos de livros. Não é falta de espiritualidade admitir isso. É humano. Para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade nem nossa fragilidade. O ser humano nunca é desnaturalizado pela graça, nem um momento sequer. Quer saber quem era Carpos e por que o apóstolo Paulo deixou seus pertences em sua casa? Foi na casa de Carpos que o apóstolo Paulo celebrou a ceia na qual o jovem Eutico caiu da janela, morreu e foi milagrosamente ressuscitado pela oração do apóstolo Paulo. Atos 20, versículos 1 a 12, e que lá mesmo, anos mais tarde, o apóstolo Paulo foi levado preso sem ter tido a oportunidade de carregar seus pertences. Você sabia? Em quarto lugar, o apóstolo Paulo enfrentou a traição. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandres, o latoeiro, causou-me muitos males. O Quírios lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a nossas palavras. 2 Timóteo 4,15. O apóstolo Paulo não dá nenhuma descrição de Alexandres, senão sua profissão. Ele, Alexandres, trabalhava com cobre. O apóstolo Paulo não descreve quais foram esses muitos males. A expressão causou-me muitos males em 2 Timóteo 4,14 é a tradução do verbo grego eidekinumi, que significa literalmente dar informação contra uma pessoa. Você sabia? Os informantes eram uma das grandes maldições de Roma naquela época. Os informantes buscavam obter favores e receber recompensas em troca de informações. Isso levou alguns historiadores a afirmar que foi Alexandres, o latoeiro, quem traiçoeiramente delatou o apóstolo Paulo, resultando em sua segunda prisão e consequente martírio. Alexandres, o latoeiro, se tornou inimigo do mensageiro e da mensagem. Alexandres, o latoeiro, morava em Troade, onde o apóstolo Paulo fora preso, e por isso o apóstolo exorta a Timóteo que, ao passar por Troade, para pegar seus pertences, se guardasse desse malfeitor. Quando o apóstolo Paulo diz, o Quírios lhe dará paga segundo as suas obras, em 2 Timóteo 4,14, não está expressando um espírito vingativo, mas apenas entregando seu julgamento nas mãos de Deus, a quem pertence esse
direito. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo enfrentou a ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. 2 Timóteo 4,16. Os amigos do apóstolo Paulo o abandonaram e ele orou para que Deus os perdoasse. Os inimigos do apóstolo Paulo o julgaram e ele procurou oportunidades de lhes mostrar como poderiam ser salvos. A maioria dos comentaristas entendem sua primeira defesa como o primeiro interrogatório, a investigação preliminar, procedendo o julgamento definitivo entre todos os cristãos de Roma. Ninguém queria estar ao lado do apóstolo Paulo na corte, nem para falar uma palavra a seu favor, nem para aconselhá-lo quanto à conduta em seu caso, ou para apoiá-lo como uma demonstração de simpatia. Quer saber que tipo de acusação pesava contra o apóstolo Paulo nesse julgamento? O apóstolo Paulo diz que estava preso como um malfeitor, provavelmente por algum crime ligado ao incêndio de Roma. O apóstolo Paulo, se arriscou pelos outros, mas ninguém compareceu em sua primeira defesa para estar a seu lado ou falar a seu favor. Mas mais perturbador que o frio gelado que se avizinhava pela chegada do inverno era a geleira da ingratidão que o apóstolo Paulo tinha de suportar no apagar das luzes de sua jornada na terra. Se Alexandre, o latoeiro, falou com deliberada malícia contra o apóstolo Paulo e o evangelho, e ainda mais os amigos de Paulo em Roma deixaram completamente de falar, e seu silêncio não se devia à malícia, mas ao medo. O verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já se foram. O verdadeiro amigo é aquele que está a seu lado, pelo menos para confortar com bálsamo do silêncio. O verdadeiro amigo não lhe abandona na hora da aflição. Essa queixa do apóstolo Paulo deve ter sido abandonado em sua primeira defesa, não entra em contradição com as saudações enviadas a Timóteo por alguns irmãos da igreja de Roma, e que provavelmente nenhum daqueles aqui mencionados ocupava posição suficiente na ocasião para comparecer ao tribunal e defender o apóstolo Paulo. Jó fez uma dramática descrição desse abandono na hora da necessidade. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Jó 19:13.
Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó 19:14. Os que se abrigaram na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Jó 19:15. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Jó 19:16. Abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. 2 Timóteo 4:17 e 18. O apóstolo Paulo não encerra sua carreira frustrado. Paulo não está com a alma amargurada. As agruras da terra não empalidecem as glórias do céu, a pátria celeste. A ingratidão dos homens não enfraquece a assistência abundante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. As algemas não amordaçam a palavra de Deus, a Bíblia. A graça de Jesus Cristo assistiu Paulo na hora da morte para que ele pregasse o Evangelho até seu último fôlego de vida. Eu vou agora destacar 4 verdades. Você vai gostar. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistidos por Deus. 2 Timóteo 4:17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas foi acolhido e assistido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi assistido pelos anjos no Getsemane, enquanto seus discípulos dormiam, Paulo foi assistido por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na hora da dor mais profunda. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não nos livra do vale, mas caminha conosco no vale. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. Às vezes, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos livra da morte. Outras vezes, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos livra através da morte. Em toda e quaisquer situações, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Quando o apóstolo Paulo foi desanimado com os coríntios, o Senhor Jesus Cristo foi até ele e o encorajou. Depois de ser preso em Jerusalém, o apóstolo Paulo voltou a receber a visita e o estímulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante a terrível tempestade em que o apóstolo Paulo
estava a bordo do navio. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo lhe deu forças e coragem. Agora, naquela horrível prisão romana, Paulo voltou a experimentar a presença fortalecedora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu poder para suportá-las. Colossenses 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Kyrios Jesus Cristo revestiu o apóstolo Paulo de forças para que continuasse pregando até o fim. Paulo foi preso, mas a palavra de Deus, a Bíblia, estava livre e espalhou-se para todos os gentios. Paulo foi levado ao patíbulo e degolado, mas sua voz ecoa nos ouvidos da história. As cartas do apóstolo Paulo são luzeiros no mundo. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não livrou o apóstolo Paulo da morte, mas na morte. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Kyrios me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo não foi poupado da morte, mas foi libertado através da morte. A morte para ele, o apóstolo Paulo, não foi castigo, perda ou derrota, mas vitória. O aguilhão da morte foi tirado. Morrer é lucro, é bem-aventurança, é ir para a casa do Pai, a pátria celeste, é entrar nos céus, estar com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, que está salvo por um momento exposto a uma eternidade de condenação. A expressão o Kyrios me levará salvo para o seu reino celestial em 2 Timóteo 4,18 implica que Paulo esperava ir aos céus, à pátria celestial, imediatamente depois de sua morte. Esta é a doutrina das Escrituras. Lázaro é levado de imediato pelos anjos ao seio de Abraão. O ladrão penitente entra no paraíso de imediato junto com Kyrios e Jesus Cristo. Para Paulo, quando este tabernáculo terrestre, o corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos, mas eterno nos céus. Para o salvo, a morte é lucro. A morte para o cristão é partir para estar com Deus, o que é incomparavelmente melhor. A morte para o cristão é bem-aventurança. O livro de Apocalipse descreve a alma dos mártires como havendo sido trasladada imediatamente para os céus
estando muito feliz e bem ocupada na bem-aventurança. Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 17. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo não termina a vida com palavras de decepção, mas com tributo em glória ao Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo 4,18. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com varas. Paulo foi preso, abandonado, condenado à morte, degolado, mas, em vez de fechar as cortinas da vida com pessimismo, amargura e ressentimento, o apóstolo Paulo termina erguendo aos céus um tributo de louvor a Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Guarde isso em sua mente. Ouça agora saudações e bênção. 2 Timóteo 4, 19 a 22. O apóstolo Paulo encerra sua última carta com algumas saudações e com a bênção apostólica. Em primeiro lugar, saudações a cristãos da Ásia. 2 Timóteo 4,19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Priscila e Áquila foram grandes cooperadores da obra missionária. Priscila e Áquila estiveram em Corinto e Éfeso. Priscila e Áquila eram não apenas cooperadores do apóstolo Paulo em Jesus Cristo, mas por ele arriscaram a própria vida. Priscila e Áquila hospedavam uma igreja em sua casa, Romanos 16, 4 e 5. Onesíforo, por sua vez, morava em Éfeso, onde prestou muitos serviços ao apóstolo Paulo. Sabendo de sua segunda prisão em Roma, Onesíforo deixou sua cidade e rumou para a capital do império à procura do apóstolo Paulo. Onesíforo buscou-o solicitamente até encontrá-lo. Mesmo em circunstâncias tão adversas, esse fiel amigo serviu ao apóstolo Paulo no prelúdio de sua morte. Paulo envia de Roma saudações à família desse bravo guerreiro que dispõe a sofrer todos os riscos para identificar-se com o homem condenado à morte. Em segundo lugar, informes sobre os companheiros de viagem. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. 2 Timóteo 4,20. É muito provável que depois de sua segunda prisão, Erasto tenha acompanhado o apóstolo Paulo até a cidade de Corinto, quando este estava a caminho de Roma. Trófimo era natural de Éfeso e companheiro do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária, ao menos na Grécia, em Troade e na viagem de Jerusalém. Não temos nenhuma informação acerca da doença de Trófimo, senão que o apóstolo Paulo o deixou
doente em Mileto, o ponto próximo de Éfeso. Em terceiro lugar, saudações de crentes de Roma. 2 Timóteo 4:21. Apressa-te a vir-te antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Agora, o apóstolo Paulo envia as saudações dos irmãos de Roma a Timóteos e à igreja de Éfeso. 4 irmãos são mencionados: Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia. Os historiadores afirmam que Lino se tornou o primeiro bispo de Roma após o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Depois de declinar alguns nomes, o apóstolo Paulo envia saudações de toda a igreja de Roma aos irmãos da igreja de Éfeso. Em quarto lugar, uma bênção pessoal e coletiva, 2 Timóteo 4:22. O Kyrios seja com teu espírito, a graça seja convosco. Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas nas Escrituras. Numa última oportunidade de encorajar o jovem pastor Timóteo diante de tantas lutas, Paulo diz: o Senhor seja com teu espírito. Nada nos deve deixar mais felizes que ter o Senhor Jesus Cristo com nosso espírito, porque nele todas as bênçãos espirituais estão resumidas. Mas essa epístola não foi endereçada apenas ao pastor Timóteo, foi escrita a toda a igreja de Éfeso e, consequentemente, a nós, hoje, os crentes contemporâneos. Paulo passa do singular, o Kyrios seja com teu espírito, para o plural. A graça seja convosco. A presença do Kyrios, do Senhor, e a graça do Senhor nos bastam. Assim como a graça, que é melhor que a vida, ela flui suficiente para Paulo e a igreja de Éfeso no passado, e agora a graça seja o seu alento hoje para prosseguir preservando o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e permanecendo no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais pregando o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia não registra os últimos dias de Paulo, de acordo com a tradição, porém ele, o apóstolo Paulo, foi declarado culpado, sentenciado à morte de decapitação. No entanto, Timóteo e outros cristãos deram continuidade à obra. Como John Wesley costumava dizer, Deus sepulta seus obreiros, mas sua obra continua. Gostou do conteúdo e significado
das cartas que Paulo escreveu a Timóteo e agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda expira o ar da graça de Deus.